agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 17 de julho de 2009, é uma sexta-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Nesta manhã, o tema da nossa mensagem é Apocalipse 19, e o título, Estudo do Apocalipse, parte 38. Hoje nós estaremos trabalhando aí na volta de Cristo e na destruição do império do Anticristo, na verdade do próprio Anticristo. Diz assim Apocalipse 19, versículo 11: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Até aqui por enquanto, em nome de Jesus, nesta manhã mais que abençoada. Bem, você está vendo aqui o capítulo 19, a primeira parte já foi, essa é a segunda parte. Você vem acompanhando, você vê que não é tão difícil como alguns dizem compreender o livro do Apocalipse. Você viu nos capítulos 17 e 18 a decadência do império do Anticristo, a Babilônia cai, e aqui é o fechamento dessa destruição de Babilônia. A Babilônia caiu porque a Babilônia é o império do Anticristo. Nesse contexto, neste momento, você acompanhando, você verificou que na eternidade a igreja passou pelo tribunal dos galardões, a igreja passou pelas bodas do Cordeiro, e agora a igreja desce com Cristo na chamada parousia, que é a presença de Cristo na terra. Por isso que a descrição aqui é bem clara: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, ou seja, o céu aberto é símbolo de que ele vem do alto, ele vem sobre as nuvens, e diz que ele vem no cavalo branco, porque o cavalo branco aqui simboliza a paz, o verdadeiro rei da paz. É o oposto ao que você viu lá atrás, naquele cavaleiro que vem no cavalo branco, proclamando a paz, que alguns erradamente dizem que é Cristo. Não, aquele lá é o anticristo. Aquele lá é o fingimento, é o falso, é o pseudo-Cristo. Aqui não, aqui é o verdadeiro Cristo que vem, e aqui diz que ele vem descendo, ó, e o que estava assentado sobre ele, sobre o cavalo branco, chama-se Fiel e Verdadeiro, porque esse é o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo. Fiel porque você sabe que ele foi fiel até a morte, morte de cruz, e verdadeiro porque ele é a verdade. Ele é a única verdade, e ele julga e peleja com justiça, porque ele desce para julgar e para pelejar com justiça contra o exército do anticristo, que na ocasião estará cercando Jerusalém, e Jesus volta pelo clamor dos judeus, quando houver uma grande conversão em massa. Aqui no 12 diz: e os seus olhos eram como chamas de fogo. Lembra lá do início do capítulo 1? Chamas de fogo porque prova todas as coisas, porque nada passa sem ser avaliado por Cristo. Então os olhos dele são os mesmos olhos de Deus, do Todo-Poderoso, e o fogo é símbolo da presença de Deus. Os olhos como chama de fogo, quer dizer que ele prova ou reprova todas as coisas. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Diadema, dentro do contexto profético, diadema significa controle, porque o diadema ele prende. Então aqui diz que ele tem controle de tudo, porque sobre a sua cabeça, e cabeça significa liderança, por isso ele é o cabeça do corpo da igreja, vários diademas, ou seja, tem controle de tudo, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Isso aqui é uma novidade. Quando Jesus voltar para justamente aniquilar o império do anticristo, para estabelecer o seu reino na terra, ele terá um novo nome. Esse novo nome só ele sabe, mas uma coisa é certa, querido e querida, nesta manhã você que faz parte da Igreja de Cristo, você tem que tomar uma opção: ou você é um cristão fiel, ou você é um cristão infiel. Você precisa descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para você justamente estar desenvolvendo o plano perfeito de Deus para a sua vida. Por que eu estou dizendo isso?
isso? Porque muitos têm se desviado da verdade, têm tentado seguir os caminhos que não são direitos. E muitos não entendem que a apostasia é dentro da igreja, que a apostasia é justamente o erro dentro, parecendo que é o certo, porque isso vai contar na hora do arrebatamento, querido. E se você e eu, nós queremos, nesta ocasião, estarmos voltando com Cristo, é necessário que você tenha uma posição nesta manhã, de servir a Deus da melhor maneira possível, de procurar fazer a vontade de Deus, e se saber se tudo aquilo que você faz, até mesmo se esforçando no reino, você tem que saber se isso é a vontade de Deus. Porque o esforço inútil, ele não trará recompensa. Aqui diz, e está vestido de uma veste salpicada de sangue. Por que a veste dele está salpicada de sangue? Porque Cristo, ele comprou, ele resgatou a todos nós pelo seu sangue. Então essa veste salpicada de sangue quer dizer que é uma veste justamente que simboliza a santidade de Cristo, traçada com o sangue da expiação dos nossos pecados. E o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Por que isso, querido? Porque você lembra de João capítulo 1, versículo 1? No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você não entendeu ainda, eu entendo para você e explico também. Eu entendi, você entende. Quando diz que ele se chama pela palavra de Deus, você deve entender que ele voltará para julgar pela sua palavra, ele vai voltar pela sua palavra, e a palavra de Deus é o próprio Cristo, porque é o verbo de Deus, a palavra viva, a palavra ativa. E se nesta manhã, como eu estava falando e reitero, se você quer voltar com Cristo, é necessário você caminhar pela palavra, é necessário você conhecer e caminhar e praticar a verdadeira palavra de Deus, e não, como muitos têm feito, sendo levado por ventos de doutrina e saindo do propósito que Deus traçou para a sua vida. Mas se nesta manhã você pede a Deus, Senhor, abre o meu entendimento, mostra-me a verdade, ele te mostrará a verdade, e você estará se preparando para o arrebatamento e para a consequente volta com Cristo. Justamente aqui no Apocalipse 19, você estará lá também para descer, para reinar com Cristo durante os 1000 anos. Tema Apocalipse 19, e o título Estudo Apocalipse, parte 38. Conseguiu ver? Conseguiu compreender? Jesus, ele volta, e vai voltar, para aniquilar toda a força e principado e potestade negativa. Agora aqui no desenvolvimento, na nossa argumentação, em primeiro lugar, no versículo 14, somente 14, sabe o que nós temos aqui? O exército dos céus. Isso mostra que dos céus virá um grande exército. Esse exército vai descer para pelejar contra as hostes do anticristo, que na ocasião estarão em volta de Jerusalém, prestes a destruírem a cidade santa. Mas como haverá uma grande conversão do povo judeu, ali você terá a volta de Cristo com o seu exército. Olha no 14. E seguiam-no os exércitos no céu. Veja, seguiam a quem? Seguiam o que vem na frente no cavalo branco. E diz aqui, em cavalos brancos. Vê bem, se Jesus vem, volta num cavalo branco, os outros também voltam em cavalos brancos, porque os outros fazem parte justamente do exército de Cristo. É a comitiva real. Imagina um rei chegando. Quando o rei chega, vem uma comitiva com ele. E ali você tem vários súditos. Então, na verdade, quando você pega aqui, você tem o exército que vem, que é o exército que vai pelejar, e você tem a igreja que vem junto, que é a corte do Rei dos Reis. Aqui diz que ele vem vestido, eles estão vestidos de linho fino, branco e puro. Então, nós vamos entender o seguinte: Jesus volta no cavalo branco. Atrás dele vem um grande exército em cavalos também, cavalos brancos. A igreja também está embutida aqui, porque faz parte dos santos.
E a missão da igreja é ser justamente o apoio de Cristo na terra. Vai ser justamente a realeza de Cristo na terra. Então aqui diz que eles vêm em cavalos brancos e vestidos. E você sabe que vestido, quem está acompanhando sabe, vestido significa presença, apresentação, né, posição. Linho fino, porque o linho fino simboliza a realeza. O linho fino é aquilo que é real. Somente os reis da antiguidade se vestiam dessa forma. Diz que também branco, porque o branco significa a santidade de Jesus, a santidade de Deus, daqueles que o acompanham. E fala assim, branco e puro. Por que o puro? Porque o puro mostra a característica de uma unicidade. O que é uma unicidade? E de pureza quer dizer único. Somente ele é o puro, somente dele é o único, capaz de purificar a todos nós que estamos debaixo da sua graça maravilhosa. Então, nesta manhã, você deve entender, quando Jesus voltar, o exército dos céus vem com ele, ou uma parcela, nós não sabemos a quantidade, e na verdade vem a outra parcela que é da realeza. Mas uma coisa é certa, todos aqueles que estiverem com Cristo, eles têm as vestes como a dele, uma roupa fina, uma roupa branca, uma roupa pura, como nesta manhã, quando você realmente segue a Deus, você tem essa apresentação. Não estou falando de roupa, de mulher, de calça comprida, essas bobeiras todas não, estou falando de Bíblia, estou falando de apresentação, querido. Aqui está dizendo que aqueles que estão em Cristo, dentro da verdadeira doutrina, esses realmente sempre caminham, como nesta manhã, quando nós estamos na doutrina perfeita, na palavra de Deus e babalizados na Bíblia Sagrada, nós estamos caminhando, vestidos de linho fino, branco e puro, que na verdade simbolizam que você está ligado a Ele, único e somente suficiente Salvador de nossas almas, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nesta manhã você possui essa veste de linho fino, branco e puro, significa que você não é um Zé Ninguém, mas significa que você nesta vida já está reinando. Portanto, tome posse da sua posição, não aceite a inferioridade, não, coloque-se na condição que Cristo já te colocou há 2009 anos atrás e seja um representante verdadeiro desse Cristo aqui na terra. Tema Apocalipse 19, título Estudo do Apocalipse, parte 38. Em segundo lugar, a partir do versículo 15. Aí fica bom. A presença de Cristo, a chamada parousia. Ele vai aparecer na terra e vai aniquilar toda a força contrária. Confere comigo, versículo 15. E da sua boca saiu uma espada, uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Vamos lá. Da boca do que está sobre o cavalo, que é Jesus Cristo, sai uma espada, que é uma figura de linguagem. Isso quer dizer que quando ele abre a boca, essa espada sai. Essa espada é aquela mesma espada do início, espada de dois fios, lembra? Corta para os dois lados. Isso aponta para o Antigo e para o Novo Testamento. E ali diz que é para ferir as nações, porque ele vai vir para ferir as nações, porque ele vai implantar o reino dele na terra. E aqui diz, ó, e ele as regerá, ou governará, com vara de ferro. Sabe o que é vara de ferro? É controle, é rigor, querido. Quando Jesus voltar, as nações vão ter que se submeter a ele. Quando você fala vara de ferro, a vara é aquela mesma visão do pastor, lembra? Porque a vara do pastor, ela tem duas finalidades. Uma é cuidar da ovelha, não é como alguns falam por aí também erradamente, dizendo que é para bater na cabeça da ovelha, nada disso. Aquele cajado é para guiar a ovelha, para levar e para direcionar. Mas o mesmo cajado que o pastor usa para direcionar as ovelhas, é o mesmo cajado que ele usa para bater no lobo, para bater nas feras, nas bestas feras, e é isso que está acontecendo aqui. Mostra que ele vem para reinar, mas vai reinar com vara de ferro, ou seja, ele vai controlar na ponta do cajado aqueles que fazem parte das nações. E diz mais, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Você entende? Aqui é uma visão de alguém que vai amassar a uva no lagar. Só que aqui o lagar é justamente
o vale onde está a batalha, que é o Vale do Armagedon. Ali é como se fosse um grande lagar. Ali é onde ele vai esmagar todas as uvas, só que uvas aqui não são uvas comuns. Uvas aqui são justamente aqueles que se oporam justamente ao Cristo, ao verdadeiro, e fizeram parte do império do anticristo. Ali há de se cumprir a ira do furor do Deus Todo-Poderoso. Veja no versículo de número 16. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome. 2 pontos. Isso quer dizer que ele tem na roupa e ele tem na coxa. Isso dá a dizer que ele representa e que ele é. Porque coxa significa descendência, querido. Coxa na Bíblia significa descendência, significa que ele volta vestido porque ele é representante, mas porque também ele tem, na verdade, a marca, ele tem, na verdade, aquela certeza de que ele fez o resgate, a certeza de que ele começou e que ele termina, e está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque, na verdade, ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, e volta e desce para julgar os povos, para estabelecer o milênio, para começar um reino de paz que vai fazer a terra ter uma mudança total e completa e perfeita. E nesta manhã, mais uma vez, você precisa entrar nesse sistema, você precisa aprender a verdade, você precisa saber que ele voltará para ferir as nações e para reger com vara de ferro, para pisar o lagar da ira do furor do Deus Todo-Poderoso. Mas acima de tudo, ele vem para mostrar que ele é representante e que existe uma descendência na terra que há de herdar as maravilhas do reino milenial, porque quando ele voltar, todo principado e potestade vai ser justamente aniquilado, e isto eu e você, nós queremos estar presentes para entrarmos no milênio que Cristo inaugurará aqui na terra. Tema Apocalipse 19, título Estudo do Apocalipse, parte 38. A partir do versículo 17, nós entramos na reta final do 19. E nós verificamos a destruição do império da besta. Isso mesmo, a destruição do império da besta, a partir do versículo de número 17, que diz assim: E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Essa ceia, se você é bom de olho, você está prestando atenção. Essa ceia é paralela que aconteceu no início do 19, porque ali fala da ceia das bodas do Cordeiro. Aqui é o oposto. Aqui fala dessa grande ceia que, na verdade, é justamente um massacre que vai acontecer quando houver a volta de Cristo. Ali, quando o anjo chama as aves do céu, é porque, na verdade, é prenúncio do que haverá o quê? Vários mortos naquela peleja, naquele confronto. Diz no 18, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, olha só, e servos, e pequenos, e grandes. Se você não entendeu, entende agora. Aqui diz que ele vai justamente aniquilar todos. E, na verdade, esses que seguiram o anticristo, que seguiram a besta, esses que se acumularam, se ajuntaram ali no Armagedon, eles serão aniquilados. Eles serão totalmente aniquilados, querido. Grandes, pequenos, ricos e pobres, os que se juntaram, porque Deus não faz acepção de pessoas, nem para o bem nem para o mal. No 19 diz, e vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, porque aí tudo isso está aglomerado ali, a besta, o falso profeta, que na verdade são as duas bestas, a do mar e a da terra. Ali tem todos os exércitos reunidos, que são justamente as lideranças do mundo, que passaram o poder à besta, fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Ou seja, eles ainda vão tentar uma resistência patética. Porque quem resiste diante do nosso Deus, quem pode parar diante do Senhor, lá em Tessalonicenses diz que ele vai destruir isso pelo sopro da sua boca e pelo resplendor da sua vinda. A presença de Cristo na terra já vai aniquilar toda essa horte negativa. A besta, o falso profeta e os exércitos, eles tentarão pelejar, mas não vão conseguir, porque no versículo 20 diz, e a besta foi presa, olha só, e com ela o falso profeta,
que é a trindade diabólica, lembra? Satanás, besta e falso profeta, que diante dela fizeram o sinal da besta, que é o desenvolvimento da grande tribulação, e adoraram a sua imagem, aqueles que adoraram a besta. Estes dois foram lançados vivos num ardente lago de fogo e de enxofre. Esse lago de fogo e enxofre é o último inferno. Se você entrar dentro do estudo, você vai ver que existem várias fases de inferno, porque depende da situação. Inferno é um lugar de separação. Mas o lago de fogo é o último local. É o último da consumação de tudo. Então, nesse contexto, quando Jesus volta, aniquila o império do anticristo, a Babilônia cai, automaticamente o exército do anticristo é também aniquilado, ele vai restabelecer e iniciar justamente o que? O seu reinado na terra. Para que isso aconteça, sabe o que vai acontecer antes? Todo o sistema de anticristo, de Satanás, da besta, falso profeta, que é a mesma coisa, será aniquilado, será preso, amarrado. Por isso que eles já são jogados antecipadamente no lago de fogo e enxofre, porque já no capítulo 20, que aí nós veremos na próxima pregação, você verá que Satanás será preso durante 1000 anos. Mas aqui no 21 ainda diz assim: e os demais foram mortos. Quem são os demais? O que não são a besta nem o falso profeta. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Fechou. Jesus volta, querido. E quando ele voltar, isso tudo vai acontecer. Esse capítulo 19 é importantíssimo, porque ele marca o fim da história do homem reinando sobre a terra. O homem reinou no passado, o homem governa no presente, e o anticristo será o último a exercer um domínio na terra. Mas quando isso acontecer, na ocasião da parousia de Cristo, quando ele chegar, ele aniquila todo o sistema, ele prende a besta do mar, ele prende a besta da terra, e automaticamente aqueles que se reuniram para fazer guerra contra a cidade santa, aqueles que fizeram a batalha do Armagedon, eles serão aniquilados, eles serão totalmente neutralizados. E nesta manhã, você, eu tenho certeza, não quer estar do lado de lá, você quer estar do lado de Cristo. E para que isso aconteça, é necessário você rever os seus conceitos, é necessário você reavaliar a sua conduta, para que você seja um servo fiel que faz verdadeiramente a vontade de Deus. Porque quando Cristo voltar, ele vai pedir conta da sua mordomia, ele vai pedir conta da minha mordomia, ele vai avaliar e analisar tudo aquilo que nós fazemos. E saiba nesta manhã, para que tudo isso venha a ser produtivo, é necessário uma aplicação, é necessário conhecimento, é necessário nesta manhã você não temer a nada, nem ao homem, nem às circunstâncias, mas simplesmente temer aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, porque é ele que iniciou e ele vai concluir todas as coisas. Mas neste contexto nada ainda acabou, porque na verdade, depois de tudo isso, ele vai instaurar o seu milênio, e é isso que nós veremos no próximo capítulo, porque com certeza Deus há de esclarecer mais e mais as nossas almas com a compreensão e o entendimento, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.